É treta, é babado, é polêmico, o jogo da discórdia rendeu e a madrugada mais ainda. É claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Tudo que rolou na madrugada e no jogo da discórdia você vai entender agora, tá? Então vem chegando, já deixa o seu like porque ele é super importante e me ajuda a chegar na marca de 2 milhões de inscritos. Se inscreve aqui pra não perder nenhum babado do que rola dentro e fora do BBB 23, fechou? Pois muito que bem, mas deixa eu te contar, vai ter a repescagem, né? Que tá dividindo a opinião aí pela internet afora. Acontece que dentro da casa o pessoal já tá sentindo que alguma coisa pode acontecer, né? A Sara chegou a perguntar pro Gabriel qual jogador ele levaria de volta pro BBB. E ele, minha gente, pistolou. Nenhum. Tô aqui há 63 dias de palhaço, ele disse. Se tiver opção de nenhum, eu falo nenhum. PQP. Então, Gabriel, tem um negócio pra te contar. Bom, vamos pro jogo da discórdia, tá? As duas pessoas que recebessem as plaquinhas de protagonista iam ganhar um jantar de pizza, só as duas pessoas. E como funcionava esse jogo da discórdia? Cada participante tinha que sortear um tema positivo numa urna preta e um tema negativo na urna azul. E eles tinham que entregar o que estava escrito para um deles que estavam ali, quem merecia aquele adjetivo e justificar em até 1 minuto, tá? Depois, eles tinham que pegar um negócio negativo na urna azul e entregar pro adversário, tendo até 2 minutos para discussão. Aí começou pela Domitila, né, pelos emparedados, ela tirou o adjetivo de humilde e deu pro Gabriel, e na urna negativa ela tirou a maior decepção e deu pra Bruna. E é aí que começa o babado da noite, porque a Domitila pra Bruna disse assim, ó, pra mim realmente é muito difícil, eu não criei boas expectativas em ninguém, eu vou dar pra Bruna, porque é a pessoa que é atual, né, que tá atual agora, sobre a maior decepção, não é nada pessoal e não é nada ruim, mas teve uma fase no jogo que com todas as diferenças que temos, nós tínhamos uma base bem no começo do jogo, e ao decorrer desse jogo foram acontecendo coisas que destruíram essa relação. Eu não teria outra pessoa pra dar, porque as pessoas que dormem comigo, eu não tenho como eu dar. Eu tive um relacionamento com você e depois foi só ladeira abaixo. A Bruna rebateu, dizendo que concordava, que desde as primeiras semanas elas tiveram problemas e situações que foram deixando a relação das duas cada vez mais difícil, que era isso. Bom, aí foi a vez do Fred, tá? Ele deu coração pra Aline e deu arrogante pro Ricardo. E aí já levou um esfrega do Tadeu. Por quê? Quando ele foi falar pro Ricardo, ele disse assim, ó, eu vou fazer uma parada meio inversa. Quando ele falou essa frase, a gente já viu que ia ir de mal a pior, né? Vou dar pro Alface. Foi um feedback que eu tive da Mami. Ela disse que eu fui arrogante. Eu acabei sendo presunçoso falando que o Brasil não te queria na casa. Muitas das desavenças que eu tive aqui, eu tive a oportunidade de pedir desculpas. Você extraiu um lado de mim que eu nem sabia que eu tinha. Essa placa serve muito mais pra mim do que pra você. Só que o Tadeu não aguentou, né? Aliás, não foi uma noite nada fácil pro Bocorroso, tá, minha gente? Aí o Tadeu disse que o Fred não podia falar dele mesmo no jogo da Discord. Aí Tadeu falou assim, ó, olha, a gente tem uma plaquinha de arrogante, você precisa dizer quem é a pessoa mais arrogante da casa. Você não falou nada disso de ninguém, você precisa dizer, não é pra você falar sobre você mesmo. Ele, tudo bem, mas é que você também disse que seriam 2 minutos pra gente se acertar, eu também não quero você ficar sendo repetitivo. Aí o Tadeu, tá, então eu vou voltar a explicação, né, e vou até pedir perdão se eu não fui claro. São 2 minutos pra vocês conversarem, não é pra vocês resolverem fazer as pazes, não é pra pedir desculpas, não é pra explicar alguma, não é? É pra explicar o negócio aí. Tá, daí o Fred foi. Aí ele disse que já falou muitas coisas, que acha que ele foi arrogante, né? Foi algumas atitudes do Alface, até por ele ser impulsivo, que quando as pessoas atacam ele explode, que isso já aconteceu várias vezes. O Alface disse que então isso não seria arrogante, seria mais uma forma dele se defender, e ele dá de volta o arrogante pra ele, porque o dia que ele saiu da casa, ele teve a coragem de dizer que as pessoas ali, né, saíram pela causa dele, e que ele teria tirado, né, essa responsabilidade, que ele seria o culpado por causa disso, de fato. O Fred falou, né? Ele disse que cada um ali faz o seu jogo, cada um faz o seu game. Quando ele traz pra ele que esse peso da Tina, que o cowboy podia ter saído por causa dele e tudo mais, que isso sim também traz uma arrogância muito grande pro Bocorroso, tá? Bom, aí foi o Gabriel, ele tirou o favorito do programa pra ganhar, né? Favorito a ganhar e deu pro Ricardo. Insensível, ele deu pro Fred. Ele disse que não gosta de categorizar as pessoas, mas as atitudes dessas pessoas, e que a partir do Fred, né, daquela questão da liderança, ele começou a tomar umas atitudes insensíveis. A primeira foi com a Sara de colocá-la no paredão, justificando que era pra salvar a principal aliada dele e achar que ela não podia ficar chateada com isso. Ele ainda falou que o Fred, nesse momento, no jogo da discórdia também, fez isso também com o próprio Alface, tá? Na vez da Aline, ela deu protagonista pra Bruna, disse que elas acompanham muito ali dentro e tal, como ela joga, que ela tá em capacidade de ouvir, de escolher, que às vezes ela finge que não ouve, mas que na grande maioria das vezes ela acolhe. E nessa vez da Aline, teve também faíscas de planta. Pois é, gente, planta briga, vocês sabiam?
Ela deu figurante pra Marvila. E a gente concorda. Mas daí pra Marvila ela disse assim, ó. Não é uma placa fácil pra mim te dar, porque nos últimos dias te vejo mais presente durante um tempo, mas te vi durante um tempo como figurante aqui dentro. Te sinto sim, um tempo você foi, né, vindo conforme tudo acontecia na defensiva. E ela disse o quê? Que a Marvila tava indo só com a maré, fazendo o que todo mundo mandava e tava ali só aparecendo mesmo. E aí a Marvila falou, olha, eu respeito você sentir isso, mas eu vim ser eu sou verdadeira, não vou forçar uma coisa que não existe. No momento que mais me afetou, de fato, eu senti ali que era o meu limite e eu falei. A Eline, mas até em questão de votação mesmo. Aí a Marvila se defendeu, dizendo que todo mundo ali já foi incoerente porque votou em grupo. E aí a Aline falou que ela só pode falar de onde ela vê. E ficou por isso mesmo. Mas foram farpas de plantas. A Bruna meio que chorou com o lance do protagonista também, tá? Aí foi a vez da Bruna, ela tirou grata surpresa, deu pra Aline, né? E não ganha, ela ficou dizendo que não sabia pra quem dar, porque era muito difícil, porque blá blá blá. E aí o Tadeu apareceu, né? Por quê? Porque se deixar pra eles estragam tudo. Aí o Tadeu disse assim, ó, só de pensar no seguinte, não dá pra pensar que todo mundo tem a mesma chance de ganhar. Veja na sua cabeça quem tem menos chance de ganhar. E aí, óbvio, que Tadeu não ganha pra Domitila, né? Tava enrolando por quê? Aí a Bruna disse assim, olha, apesar de eu saber que você tem o teu lado positivo, já enxerguei isso em você, a minha indicação não foi fácil, sei que tu já votou de vários paredões, que isso pode ser um tiro no meu pé. Se alguém enxerga isso, que eu enxergo, que foram momentos esses que eu senti bem atacada pelas suas falas, uma das maneiras que você se posicionava, se tem alguém enxergando isso, talvez você não ganhe. Aí a Bruna disse que a Domitila é arrogante, que ela se sentiu atacada por ela. E aí a Domitila falou, olha, nunca foi a minha intenção deixar esse jogo fácil pra ninguém. Independente de favela vencer, é o que eu sempre fui bem clara. Eu não quero ganhar 22 corações na casa, eu quero ganhar o coração do Brasil. Eu sei que eu jogo com um jogo com muita humildade. Eu sei que se você tivesse passado por 7 paredões, tu ia entender minha situação. E a Bruna, mais ou menos. Só que isso vai render na madrugada, então você segura aí que eu vou te contar. Bom, daí foi a vez da Marvila, que deu o adjetivo de favorita pra Sara, arrogante pro César. Mas a verdade é que a gente nem se importa, né? Nem o Boninho, que debochou ela e chamou ela de planta lá no Instagram. Pois é. Aí foi a vez da Amanda, deu grata surpresa da Amanda, né? Deu grata surpresa pra Aline. Maior decepção, ela pegou, eu tava com medo de pegar isso. E deu pro Alface, ninguém se importa também. A Sara deu protagonista pra Domitila e não ganha pro Fred. E aí ela já aproveitou e fez aquela coisa de pegar a cara dele e esfregar no chapisco. Aí ela disse assim pra ele, ó. Pra ele é muito difícil ele entender quanto ele foi insensível na minha situação. Uma jogada que você quis fazer, mas sou extremamente contraditório com o que você mesmo pregava. Tenho a sensação que você não ganha, não por quem você é, mas pelas suas escolhas. Quando você conseguiu ver na minha indignação e disse meu olhar era de maldade, isso mostra o quanto foi uma insensibilidade de você entender que as pessoas não reagem como você, não pensam como você, não toleram acordos que você imagina que elas vão ficar satisfeitas só porque foi a sua decisão. Nossas escolhas são sim o que trazem nosso melhor ou pior, não as pessoas. Esfregou a cara dele, né? De tacar tudo no colo do Alface dos outros? Pois então. Aí foi a vez do César, que deu humilde pro menino Pantanal, figurante pra Marvila, aquele mesmo blá 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 de sempre que a gente não aguenta mais, porque o jogo da Discord, porque tu me xingou, porque eu fiquei mal, porque... ninguém aguenta. O Ricardo deu coração pra Sara e insensível pro César, tá? Daí, minha gente, planta foi a dona Amanda, né? Por quê? Porque ela foi a única da casa que não recebeu nenhuma placa positiva. E nem negativa. O pessoal nem lembrou que ela tá lá, eu acho, na verdade, que podia dar placa pra ela. Já a Domitila e a Bruna foram as pessoas que receberam as placas de protagonista. Lembra que eu te falei que elas que iam ganhar um jantar de pizza? Então, ganharam. Aí vocês me imaginam o clima dessa janta. Que foi regada ao quê? A fatias de ódio e rancor. E aí elas tiveram uma DR daquelas, né? Aí a Domitila falou pra Bruna que duas coisas que ela não concluiu antes dela falar na hora do jogo da discórdia foi o seguinte, ela falou assim, ó, pra mim esse paredão é menos ruim porque eu realmente me sentia muito nessa situação de que a maioria da casa não me quer aqui dentro. Pode ser estratégia, pode ser coincidência, eu na minha posição me sentia muito assim, por ser a primeira indicação do líder, por estarmos no top 10 e pela primeira vez é uma situação onde a maioria da casa não me quer fora. Se eu sair amanhã, eu já tive uma superação, não só de jogo, mas como de pessoa. A Domitila ainda contou que ela foi pra academia, que ela tava com muita raiva e que o que deixou ela não triste nem decepcionada, o que afetou na nomeação de ontem foi o argumento. E ela, pelo que ela lembra, a Bruna disse o seguinte, eu vou seguir meu coração, eu vou votar nela porque eu sei que sou opção de voto dela. E a Bruna, tá, isso é uma das coisas também. Eu não falei que era só por causa disso. E a Domitila, então, eu que tô do outro lado escutando, eu penso, peraí, metade do meu quarto votaria na Bruna. E o Black também falou, mas eu, de novo, é o sétimo?
Mesmo que eu não fui pra todos, mas, né, eu já tô mais ok. O que ela quis dizer? Que a Bruna justifica que ela tava votando na Domitila porque a Domitila votava nela, sendo que o quarto inteiro vota na Bruna também. Então por que ela não botou as outras pessoas, né? E aí a Bruna disse que quando a Domitila fala que as pessoas querem ver ela fora da casa, que não é isso, né? Que quando ela indica ela pro paredão, é porque dentro das opções que ela tem como o jogo ficou, e a Domitila, querendo ou não, é a pessoa que ela teve mais briga. E que isso começou lá na primeira semana. Que elas tiveram idas e vindas no meio desse relacionamento, que a Domitila foi arrogante com ela, e que sobre não fazer um jogo confortável, que ela não quer um jogo confortável, que ela quer um jogo com respeito. E que ela sabe que ali dentro ela já desrespeitou pessoas, que ela já foi desrespeitada também, mas ela sentiu que muitas vezes que a Domitila atacou ela, foi em momentos que era só jogo. Aí a Bruna falou, você já foi pra 4 paredões, o Black também já foi pra 4. Essa seria a mesma coisa que eu faria com ele, tanto com você. Óbvio que aqui dentro da casa a gente vai ter que votar em pessoas que a gente gosta muito, mas eu pensei, quem aqui dentro da casa é a pessoa que eu mais tive embates e que eu me senti dessa maneira? O que é coerente pro meu coração? Eu posso estar dando um tiro do meu pé, porque tu voltou de 4 paredões, quando eu te dei a plaquinha de não ganha, é porque não tinha muito pra quem dar, mas eu não acho que você não ganha. Eu acho que você é uma jogadora forte e eu consigo visualizar isso do seu lado positivo. A Bruna ainda disse que não quer arrancar a Domitila da casa, que não acha que ela é isso ou que é aquilo, que ela, infelizmente ou felizmente, ela foi líder 3 vezes, que é uma posição difícil, e que se o Fredinho não tivesse aqui, quem ela iria indicar como se fosse líder? A própria Bruna. Aí a Domitila fala assim, provavelmente ia ser tu, mas você lembra que até o Black verbalizou? E ela, então, mas dentro das opções que eu tenho, eu criei um afeto com essas pessoas e não fazia sentido eu votar nelas, né? Todas as vezes que a gente teve esse embate de jogo, eu me senti que você me ataca. Daí a Bruna puxou também o lance do vômito do queridômetro. Lembra que ontem eu te contei? Então, ela disse que ela ficou incomodada, que é sempre um ataque, que ela fica nesse lugar, que é difícil, que é uma coisa muito pesada. Aí a Domitila, então, da mesma forma que você segue o seu coração, é o que eu sinto. E a Bruna, você tá com nojo de mim, eu entendo. E a Domitila, você não precisa entender. É uma coisa minha e não sua. A Bruna também disse pra Domitila que ela faz brincadeiras passivo-agressivas, que ela não gosta, né? Que ela sempre fazia umas brincadeiras Guimê não mais isqueirinho, Guimê não sei o quê. Eu até achava engraçado e falava, não sei se tá rindo ou se tá falando sério. Elas também falaram sobre a trajetória de vida delas. E aí, o que tem incomodado a Bruna é o fato da Domitila falar que a favela venceu, que, enfim, que ela tem uma trajetória de vida, né, inspiradora, uma trajetória de vida difícil, que ela entende isso, mas que essa trajetória de vida da Domitila não invalida a trajetória de vida dela, a Bruna, que a Bruna sente como se a Domitila diminuísse a trajetória de vida dela, a Bruna, pela trajetória dela, a Domitila. E aí a Domitila explicou que também, né, aquele lance que deixou a Bruna muito chateada, dela ter falado pra Dânia que podia chamar ela de Domi, enquanto os outros chamavam de Domitila, ela falou que achou que aquilo era uma indireta, né? E aí a Domitila explicou pra ela nesse jantar também, que quando ela disse pra Dânia que ela podia chamar ela de Domi, não quis que soasse como uma indireta. E a Bruna, tá bom também, eu também nem quero te chamar de Domi, a gente nem é amiga. Aí a Bruna disse que dói ouvir também ela sendo chamada de explosiva. E ela disse assim, olha, eu já me senti em alguns lugares aqui dentro que eu não quero me ver mais, que despertaram o pior de mim. Eu sou uma pessoa explosiva, sou uma pessoa que fala alto, acabo sendo mal educada em alguns momentos, eu sei que eu tenho isso dentro de mim, mas eu sei do meu coração e o quanto eu quero ouvir isso. Bom, só que daí veio a hipocrisia, né? Porque a Bruna já chamou a Domitila de babaca, de escrota, mas ela disse que não gosta de algumas indiretas que a Domitila manda, né? E aí ela falou sobre isso também. Bom, aí, gente, elas puxaram até o assunto do FOP, sabe? Ai, cara, sem paciência, assim, de verdade. Tá, e falaram bastante. Bom, aí, e Planta, eu te pergunto, Planta chora? Chora. Porque depois de receber as plaquinhas de figurante, a Marvel chorou e desabafou com a Sarah. Pois é, ela disse que as pessoas da casa acham que ela é figurante, provavelmente o Brasil compactua com a mesma ideia. Talvez até pior. Ela disse ainda que tá tentando tirar forças de dentro pra reagir a esses comentários. Bom, só que daí depois da janta, ali na janta ainda, a Domitila desejou que a Bruna tivesse maturidade e tal. E aí, depois da janta, a Bruna foi pro quarto e, claro, foi lá pro deserto falar mal da Domitila pros amigos dela. E aí, a Bruna falou que ela acha que a Domitila tentou dar umas voltas nela pra pegar ela e ela não cedeu. Ela disse que ela ficou muito satisfeita com essa conversa. Só que o jeito que ela conta a conversa pra Amanda e pro Fred é uma versão completamente distorcida de tudo aquilo que aconteceu. A Aline tá ali junto, né? E aí ela comenta que a Domitila tentou ferrar ela durante a conversa. E aí a Bruna disse assim, ó, cara, ela tentou me, sabe, mano, eu não baixei a guarda, eu dei nela e dei nela bonito. Amada.
Aí a Bruna disse que a Domitila também falou sobre a voz dela. Ela falou o negócio de eu cantar. Você acredita que quando eu canto, ela falou, até acho que você tem um timbre bonito, mas você grita. Aí eu, acho que não entendi, você não gosta da minha voz? Dela, não é isso, meio que mudando de assunto. Só que a Domitila não falou sobre isso, gente, a Bruna... Bom, aí o lance começou a ficar sério, tá? Porque o Fred também falou mal da Domitila. E ele disse o seguinte, que ou ela é uma divindade e ele não consegue acreditar. Ele disse assim, ó, ela falou que antes do paredão tomava uma cerveja, não é possível esse tipo de sonho. Ela sonha com tudo, velho, com tudo, desde o primeiro dia. Já a Bruna conseguiu dizendo que se sente incomodada com algumas indiretas da Domitila. Ela disse que acha que essas atitudes, tipo, de chegar uma brincadeirinha, porque uma vez ela tava no assunto, conversando com um sapato, e aí ela chegou e falou, a Bruna chegou e eu não vou me exaltar. E ela falou agora, ai, mas eu não falei que você isso é aquilo. Falei, mas você é passiva-agressiva, porque se você chega num lugar e eu falo, porque não vou falar porque a Domitila chegou e eu não quero me exaltar, você não vai achar legal. Só que, na verdade, essa conversa que a Bruna tá falando aconteceu no dia 24 de fevereiro. E não foi assim que aconteceu, tá? Nesse episódio, o cara de sapato e a Bruna, eles estavam no fundo do mar falando mal do Fred Nicásio pra Domitila e pro Black. E o Nicásio não tinha sido eliminado. E a Domitila se sentia incomodada por eles dois estarem julgando o Nicásio, que era muito amigo dela. E ela decidiu sair da conversa. Foi isso que aconteceu. Bom, aí o Fred Desimpedidos voltou a falar que a Domitila usa causas sociais o tempo todo. E é daí pra diante que o assunto começa a ficar bem sério, tá? O Fred falou assim, ó, como eu já tô no bico do corvo, eu posso falar. Ela usa essas questões sociais o tempo todo, mano. Sempre valorizei a trajetória dela, mas ela sempre vem com essa questão. Super válido, respeito e admiro, mas ela direto pega e fala, no seu privilégio, não tô aqui pra te servir, você é milionário. A favela venceu. Ela veio com as paradas muito planejadas. É o jogo dela? É. E é nisso que a Aline começa a ficar incomodada. E aí a Aline fala assim pro Fred, é delicado falar, tá? Que é um jogo, porque na verdade é um lugar de fala dela. Aí beleza, eles foram dormir e tal, só que a Bruna, minha gente, se eu te contar que a Bruna quis ir lá perguntar um negócio pra Domitila. Domitila já tava dormindo, ela foi lá catar um negócio com a Domitila. Bom, aí, gente, depois da Bruna e do Fred falarem sobre essas questões sociais da Domitila, a Aline foi desabafar com a Sara, porque ela disse que sentiu uma sensação esquisita e talvez que estejam acontecendo coisas que ela não tá conseguindo ver. E aí a Aline falou assim, ó, uma sensação que talvez dentro da constelação que eu tô, com o Fredinho, com a Bruna, com a Mandinha, que são pessoas brancas, talvez de alguma maneira eu não esteja vendo as coisas que eu preciso ver. Entrei num lugar esquisito de um sentimento dessa sensação. Só que a Sara disse que não viu nada muito urgente nisso tudo, só que a Aline estava muito abalada e chorando muito por pensar que talvez ela não tenha percebido o que ela devesse perceber, né? E aí a Sara falou, olha, eu realmente não sei te responder 100%. E a Aline, Sara do céu, nossa, será que eu não vi? E a Sara, calma, a gente vai ter que encontrar tempo pra acomodar isso e perceber, né, se houver isso, não dá pra fazer isso com tanta pressão. Por quê? A Aline tá com medo de estar passando pano, de ter passado pano pras coisas que ela não podia ter passado, por ela ter ficado cega, por estar aliada a pessoas brancas, e isso tá deixando ela muito confusa. Ela tá com medo de... presenciar essa questão de racismo estrutural dentro do BBB, não se posicionar e ser taxada de omissa, ou se posicionar e ser taxada de militante, ou ainda não tá vendo o que tá de fato acontecendo, ela tá muito confusa, né? E aí ela ficou sozinha na área externa e ela chorou muito, muito. E aí ela ligou os pontos e se deu conta, né? Só que mesmo a Aline não citando o nome diretamente de alguém sobre o assunto, a torcida da Amanda tava enlouquecida lá no Twitter, criticando muito, tá? Inclusive, eles estavam subindo tag lá no Twitter e tal, pedindo que o cara de sapato participasse da repescagem, esse tipo de coisa. Daí a Aline entra chorando no quarto. E a Amanda pergunta o que ela tava sentindo. E aí a Aline diz que ela tava com uma série de questionamentos na cabeça dela, que ela precisava conversar com a Sara, porque a Sara, como mulher preta, ia entender ela melhor. E aí a Aline fala assim, ó, não com uma pessoa específica, mas sobre mim mesma. Eu consigo conversar muitas coisas íntimas com a Sarinha nesse lugar de mulher preta e ela me ajuda a me reencontrar. Então, qual é o babado?
quando a Bruna tem essa conversa com a Domitila e ela vai pro quarto repassar tudo o que aconteceu, a Bruna fala que não entendeu quando a Domitila disse que não tava ali pra servir ninguém, quando falam sobre essa questão da favela venceu, tudo aquilo que o Fred disse eu te contei. E a Aline fica pensativa nisso, porque quando a Domitila disse que não foi, né, pro BBB pra servir ninguém, a Domitila fala, claro, sobre a trajetória de vida dela, sobre gatilhos da trajetória dela. O Fred critica a Domitila, né, e acaba dizendo que ela usa essas causas sociais de forma errada no jogo, que ela usa isso pra jogar. Só que a Aline não concorda nem com o Fred, nem com a Aline. A Aline não concorda nem com o Fred, nem com a Bruna. E aí ela começa a se questionar sobre essas falas dele, porque ela disse que a Domitila fala isso porque ela tem lugar de fala, porque é a vivência dela. E aí, depois dessa conversa, a Aline fica muito mal e chama a Sara pra conversar, porque é a pessoa com quem ela pode trocar nesse sentido, né? E aí, quando ela conversa com a Sara, ela disse que quando a Domitila levanta essas questões de que não tá ali pra servir pra ninguém, ela acaba sentindo que tá acontecendo alguma coisa estranha ali. Então ela liga tudo isso e se dá conta que pode estar acontecendo um racismo estrutural no programa, né? E a Aline chora se sentindo culpada porque ela não percebeu isso antes. Na verdade, a Aline sempre percebeu. Ela sempre se deu conta. Ela já falou sobre isso diversas vezes. Inclusive, ela foi uma das poucas pessoas que se posicionou nos momentos que tinham que se posicionar. Só que a Aline não citou o nome de alguém, ela não apontou o nome de alguém, ela falou na situação como um todo, tá? E a Aline e a Sara, elas perceberam que elas, como mulheres pretas, sabem sobre essa dor, mas como não assistiram tudo que aconteceu, fica difícil delas afirmar alguma coisa, porque elas não têm o assunto do todo, né? A Sara ainda disse que como é um assunto que muitos levam de fato polêmico, é muito complicado para elas levantar essas pautas num jogo, né? Porque as pessoas podem dizer que estão se aproveitando, ou que estão militando, ou esse tipo de coisa. E aí a Sara dá esse apoio pra Aline e diz pra Aline conversar com a Domitila depois. Só que no Twitter, os fãs da Amanda estavam pistolados. Eles disseram que a Aline tá soltando a mão da Amanda. Muitas pessoas, né, fizeram comentários ruins sobre a Aline e tal. E aí foi essa a questão principal que permeou a madrugada e rendeu bastante, tá? Bom, já o Fredinho, ele tava com outras preocupações, né? Porque ele não tá com a galera dele. É minha galera. Ele disse que, né... Ele disse assim, você quer sair, Fred? Não quero sair. Você quer ficar, Fred? Eu não quero ficar. Eu também tô muito confuso, porque na atual condição eu não quero ficar, porque as pessoas aqui dentro representam o Brasil e não entenderam a minha movimentação de jogo. Mano, eu vou continuar fazendo. Não é que se eu ficar eu vou mudar, porque eu não vou mudar. Ele, inclusive, disse que lá no jogo da Discord, tá, ele tava olhando lá pro pessoal e ele disse, gente, não é a minha galera que tá aqui na sala. Ele falou assim, eu tava ali no jogo da Discord, olhando aquele lugar que eu sento, eu consigo olhar todo mundo pelos reflexos, sem ter que ficar me virando. E eu fiquei olhando aquela galera ali naquele canto. E disse, mano, não é minha galera, não é minha galera. Por isso eu falei no raio-x, mano, se esse Big Brother não for pra mim, se não tiver a minha vibe, deixa quieto, tá suavaço, não tem problema nenhum. Ah, é, Fred, então, o BBB tem que ser pra ti. Se não for do jeito que o reizinho quer, não serve, amado. Tem que ser do jeitinho do reizinho, com os amiguinhos do reizinho. É isso? Então tá. Ele ainda disse que tem tanta gente que ganha o Big Brother e não vence, então que se ele sair... Hoje, ele sai vitorioso porque ele protagonizou muitas coisas, um monte de prova e um monte de assunto. É, Fred, é assunto que tu nem imagina. Bom, nem preciso te dizer que a eliminação de hoje vai render muito, né? Ainda mais que essa semana tem a repescagem. É claro que eu vou estar de olho, vou te contar tudo isso e muito mais. E eu volto daqui a pouco, meio-dia, pra gente comentar tudo isso, tá? E muito mais ao vivaço aqui no canal. Te espero. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.